seu amor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor. Oh, minha visão e meus ouvidos, eu te agradeço pelos meus sentidos, minha voz, minhas mãos que trabalham e semeiam amor. Agradeço a melodia dos imortais, agradeço por não me esquecer jamais. Agradeço a Jesus, minha luz, minha fonte de paz. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor. Que na minha casa exista a figura do amor de mãe, de esposa e de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me estenda a mão. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor. Tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo, vem me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor derramar nessa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vem difícil viver sem você por aqui. Vem me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta. Deixa entrar essa paz que faz o amor imenso.
faz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos felicite com a sua paz. Esse momento é muito importante para todos nós que aqui nos reunimos, imbuídos do propósito de nos melhorar. A doutrina espírita surgiu justamente para isso. Alô, alô, agora está melhor, né? Então, eu falava que nós estamos reunidos toda quinta-feira, vocês estão aqui conosco, nesse trabalho que nós precisamos exercer a fim de alcançarmos uma melhora interior. Ninguém nasce assim por acaso, não. Há uma programação
é feito um contrato. Quando a gente assume um compromisso, a gente assina um contrato, né? E se a gente não cumprir, a gente vai se responsabilizar pelo que assinou. Então, a gente é feito um contrato, que se obrigou a realizar isso, tal tarefa, para corrigir tal erro, etc. Então, nada acontece por acaso. Tem uma frase aqui, uma página de Emmanuel, ele falava assim: estamos no tempo da justificação de que nos falam as Escrituras. Cada um procura cumprir ou resgatar as suas dívidas, reparar os seus erros. A nossa época ainda é de temor e de sofrimento. Não alcançamos de certo a felicidade. O mundo é um mundo de dor, de incompreensão, de ódio e de guerra. Mas Deus concedeu-nos a oportunidade da justificação. Aproveitemos a oportunidade enquanto podemos justificar-nos. Depois será muito tarde. Agora é a plantação, depois é a colheita. Há tempo de plantar e tempo de colher. Agora estamos plantando, no futuro iremos colher. O bem que fazemos agora nos justificará depois. Então, nascemos para aprender, para melhorar, para evoluir e para saber que nós temos diante de nós irmãos que merecem o nosso respeito, a nossa tolerância, o nosso perdão, o nosso amor, o nosso sacrifício até em benefício do próximo, né? Então, a tarefa é esta. Cada um tem que solucionar o seu problema. Nascemos em família, precisamos descobrir que cada célula da família tem um compromisso conosco. E nós precisamos nos esforçar para não falharmos nas nossas responsabilidades. É muito grande, o Espiritismo veio para nos oferecer uma fé sólida, inabalável, para que nós encontremos uma razão para viver, um motivo para sofrer, com resignação e avançar a vida fora, vendo que o outro está necessitando do nosso amparo, da nossa prece, do nosso auxílio, né? Às vezes, nós, diante de certos momentos que surgem na vida, nós negamos alguma coisa a alguém, porque a gente não tem uma direção assim espiritual que diga, não, aí está certo, aí está errado, não. A gente tem que agir mais com o coração do que com a razão, porque senão ninguém vai fazer caridade. Porque a gente pensa que todo mundo está enganando a gente, mas não deve ser assim. Tem pessoas que estão passando por necessidades prementes. A época é dura, como diz o nosso Emmanuel, é de justificação, e a justificação tem que ser um produto do nosso esforço, da nossa luta, do nosso compromisso. Então vamos avançar, vida fora. Esse mundo ainda é de expiação e de prova, porque nós somos espíritos ainda inferiores e imperfeitos. Mas nós estamos num caminho de progresso. Ninguém retroage. A lei de Deus é sempre, nós podemos parar, continuando no mesmo erro, no mesmo defeito, no mesmo vício, né? Na mesma maldade, mas nós estamos fazendo o que fazíamos no passado. Mas ninguém retroage, não. Mas nós precisamos aproveitar uma reencarnação para avançar, porque o futuro depende de nós. Ninguém vai construir para nós esse amanhã. É uma tarefa nossa. E é indispensável nós abrirmos os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração para realizar esse trabalho interior, não é? Às vezes a gente tem uma facilidade imensa de descobrir o defeito do outro, às vezes divulgar até, né? Mas nós às vezes empanamos a nossa escuridão, os erros que ainda existem em nós, e procuramos encobri-los para que ninguém note, ninguém saiba, mas a nossa consciência sabe, né? Então, a evolução não é um trabalho fácil, não, mas é um trabalho que nós vamos conseguir realizar quando nós entendermos que Jesus, efetivamente, somente Jesus é que pode nos amparar. E o Espiritismo veio trazer Jesus de volta aos nossos corações com a força da ciência, da filosofia, mas nós nos recordamos de uma coisa muito interessante. O Chico estava reunido naquele trabalho lá no Grupo Espírita da Prece, lá de Uberaba, e quando ele saiu, estava uma multidão. Eu fui lá 2 vezes, eu vi uma fila enorme, vai dobrando, saía pela rua, pela avenida, para falar com o Chico. E depois aquele pessoal se amontou para ver a saída de Chico.
Aí quando ele saía, ele dizia para uma companheira que estava lá no momento, dizia: minha filha, o que é que você acha que o espiritismo é? Filosofia ou ciência? Aí a moça ficou assim, sem saber o que dizer. Ele disse: não é nenhuma nem outra, minha filha. Espiritismo é, antes de tudo, religião. Então vamos transformar o conhecimento que a ciência nos traz através do livro dos médiuns, do livro dos espíritos. Vamos aproveitar a filosofia da maneira que nós vamos alcançar e penetrar em todas essas respostas que os espíritos deram a Kardec, mas vamos valorizar o Evangelho segundo o Espiritismo como um livro de cabeceira, para que nós encontremos sempre a possibilidade de seguir com a religião, o amor. Religião, quando a gente fala, é o amor, porque a melhor religião é aquela que transforma o homem, que melhora o homem e que faz que o homem prossiga com a base sólida que o Espiritismo veio nos trazer. Então vamos seguir adiante. Nós estamos hoje com o nosso irmão Gélio West, um companheiro de muitas jornadas, não é? É o presidente da IPEP, é do IPEP ainda? Não? É Yolanda. Mas ele é colaborador de todos os trabalhos espíritas. Já fez palestra no semestre, não já? Não, nenhuma vez? Mas precisa fazer. Então, gente, vamos elevar nosso pensamento para Deus, para Jesus, numa prece, a fim de iniciarmos nosso trabalho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a nosso Mestre Jesus. Agradecer por mais uma oportunidade de aqui estar presente. Pedir que nos influencie com sua bênção, com sua luz, que possa envolver o nosso palestrante com bons fluidos, que ele possa transmitir uma mensagem que possamos interpretar da melhor forma possível e faça com que assim adentramos no amor, na paz, que possamos esquecer todos os nossos conflitos do dia e assim buscar essa paz que tanto precisamos, fazer com que saímos daqui com a sensação e com a certeza que estamos no caminho certo. Que assim seja. Então, os nossos trabalhos estão iniciados e Gérlia hoje vai nos trazer uma palestra sobre a visão espiritual da família. Como é que vocês usam aqui? Muita paz para todos, boa noite. Eu trago um forte abraço do IPEP, Instituto de Intercâmbio do Pensamento Espírita de Pernambuco, e também da Casa de Acolhimento de Crianças em Risco Social, Lar Paulo de Tarso. É uma alegria estar aqui com vocês e vamos conversar um pouco, na ótica espírita, sobre uma visão espiritual da família. Espiritismo não tem professor, como eu costumo falar. Todos nós somos alunos. Hoje eu estou aqui falando, amanhã eu estou aí sentado escutando, e um dando a mão para o outro, nós vamos dando um passo adiante nessa nossa marcha evolutiva. Em dezembro de 2004, aconteceu um fenômeno na Ásia, que com certeza vocês vão se lembrar. E estava ao meu lado um amigo, eu e ele, vendo as imagens na televisão. Foi quando aqui no Brasil nós começamos a escutar uma palavrinha em japonês de maneira mais intensa, chamada tsunami. Foi nada mais, nada menos do que aquela imagem do mar penetrando em várias cidades lá na Ásia, em especial num país chamado Indonésia. Para se ter uma ideia que fenômeno foi esse, não vou entrar aqui em termos técnicos, mas segundo os geólogos, foram choques de placas tectônicas. O que aconteceu? As placas se mexeram, a terra se mexeu lá no mar, mexeu a água, virou um maremoto. E a água, então, veio em direção à costa. Isto
Isto, em menos de 12 horas, a água invadindo várias cidades, que nós vimos aqui pela televisão, depois de aproximadamente 12 horas, mais de 200 mil pessoas estavam mortas. Bilhões de reais em prejuízos. O fenômeno era mais ou menos o seguinte: num domingo pela manhã, numa praia aqui no Janga, você está lá com um amigo, com a família conversando, e o que é que aconteceu lá na Ásia? A água começou a recuar rapidamente, por uma distância de aproximadamente 150 metros. Imaginemos nós, na areia da praia, vendo o fenômeno, e o susto que não seria. Está ali, daqui a pouco a água começa a recuar 150 metros. Enquanto as pessoas estavam observando o que é que estava acontecendo, procurando entender, a água retorna rapidamente, depois de algum tempo, com uma onda, a primeira onda de aproximadamente 15 metros de altura. E depois ondas subsequentes de 10, 11, 12 metros. Entrou cidade adentro, de várias cidades, e deu toda essa trágica situação de mais de 200 mil mortos. Neste momento, o meu amigo, sabendo que eu era e que eu sou espírita, se virou para mim, impactado com aquelas imagens, e me fez a seguinte pergunta: Gel, qual é a lógica de Deus para a vida? Qual é a lógica de Deus? Pergunta profunda. Qual o motivo que nós vivemos? Qual é o grande foco da nossa vida? Qual a grande razão de ser? Qual é o grande objetivo que nós devemos ter na vida? O físico quântico famoso da atualidade, chamado Fritjof Capra, tem vários livros. 2 livros muito interessantes. Um chamado Tao da Física, Tao com O, de taoísmo, em que ele procura fazer uma correlação entre a física quântica do momento e as filosofias orientais, por isso o Tao da Física. E ele faz uma reflexão muito interessante. Nesse livro Tao da Física, no prefácio, ele fala mais ou menos o seguinte: que ele se vê, ou a humanidade se vê, como se fosse uma criança, correndo na areia da praia para um lado e para o outro, com as minhas palavras. Corre para um lado, atrás de uma estrela do mar, atrás de uma concha, até a criança ficar cansada. Quando ela fica cansada, ela se senta na areia da praia e começa a perceber, o que antes não estava percebendo, a formação das ondas do mar, a sincronicidade, a frequência, e fica impressionada. Mas uma criança está muito cansada, ele se deita na areia da praia, e ao se deitar, se for de dia, vê o sol a brilhar. Se for de noite, o piscar das estrelas. E essa criança fica encantada com tudo que está ao seu redor. E se sente menor do que um dos grãos de areia que está deitado naquele momento na areia da praia. Então, Fritjof Capra começa essa reflexão sobre o porquê da vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o grande foco? Num livro subsequente, chamado A Teia da Vida, ele começa a mostrar para nós, na ótica da física quântica, que todos nós estamos interligados. Ninguém está desconectado. É como aquele pensamento que diz que se uma borboleta bater as asas lá na China, de uma maneira ou de outra, essa sincronicidade do bater das asas termina afetando a nós que moramos aqui no Brasil, em Pernambuco, no Janga. Perguntaram para ele, então, que conclusão ele chegava com essa sincronicidade. Ele diz mais ou menos o seguinte: que todos nós formamos como se fosse uma rede, e cada um de nós um nó dessa rede, que estamos ligados, quer queiramos ou não. E que rede é essa? Ele diz: chame de que quiserem, mas eu chamo de rede da fraternidade. Um outro estudo paralelo, saindo da física quântica e para a biologia, de um autor, de um biólogo chamado Humberto Maturana, chileno. Ele escreveu um livro muito interessante e eu tive a oportunidade de conhecê-lo num seminário em São Paulo há alguns anos atrás. O livro foi A Árvore do Conhecimento, em que ele, numa análise biológica relativamente técnica, que eu não vou entrar aqui também no detalhe, utiliza uma palavrazinha chamada autopoese, em que ele coloca para nós, na ótica da biologia, de que, diz ele, todos nós estamos interligados. E perguntar para ele, então, o que é que seria essa interligação? Ele diz: tudo que acontece na natureza, de ação ou de reação, afeta uns aos outros. Ou seja, na colocação dele, ninguém consegue ser feliz sozinho.
Ninguém consegue ser feliz vendo o seu irmão doente, sofrendo, e você insensível a ele. E como é esse processo de interligação? Ele disse mais ou menos como disse o Capra na física quântica. Ele falou, chame de que quiserem, mas eu chamo de teia do amor. Já que eu sou biólogo, então utilizo o termo teia do amor. Um, pela física quântica, chamou de rede da fraternidade. E o outro, pela biologia, chamou de teia do amor. Quando o espírito, que passou a ter o nome de Hippolyte Léon Denis Rivaio, reencarna no dia 3 de outubro de 1804, lá em Lyon, na França, ele veio com uma missão muito específica, de ser o codificador de uma nova doutrina, que ele mesmo colocaria um novo nome, um neologismo, conforme está na introdução de O Livro dos Espíritos. Ele, que ficou mais conhecido entre nós com o pseudônimo de Allan Kardec, reencarnou numa família de classe média na época na França, pai, juiz de direito. Com pouco tempo, seus pais o encaminharam para estudar em Verdun, na Suíça. E Verdun tinha, na época, o maior centro educacional da Europa, que era coordenado por um pastor protestante de nome João Pestalozzi. Lá, segundo os historiadores, ele estudou uma média de 10 horas por dia, aproximadamente 10 anos de sua vida. Retorna para a França, e mais na frente, já morando em Paris, tem aquele momento histórico, que é o diálogo dele com Fortier, que eram amigos, porque ambos estudavam magnetismo animal. Fortier foi quem lhe disse, com mais detalhes, de forma coloquial, os tais fenômenos das mesas, que se mexiam, que se locomoviam, sem que praticamente ninguém as tocasse. As famosas mesas dançantes, mesas girantes. Ele, muito sensato, muito lúcido, muito pé no chão, o nosso Kardec, e graças a Deus foi assim, porque se ele não tivesse essa sensatez, essa lucidez, esse bom senso, que Camille Flammarion, um de seus futuros discípulos e astrônomo, citou claramente no dia do enterro de Kardec, aqui jaz o bom senso encarnado, se ele não tivesse, com certeza hoje, nós não teríamos a codificação que temos. E sim uma salada de fruta, sem pé nem cabeça, e nós estaríamos perdidos na orientação segura que temos hoje, doutrinária, no que se refere ao Espiritismo. Ele, então, escuta Fortier, não se empolga muito, ele acha lá no fundo, conforme colocou na Revista Espírita, que era uma fraude, o grande 1855, na casa da senhora Prene-Maison, os tais fenômenos das mesas. Se era realmente aquilo, se não era, etc. Ele viu em condições tais, conforme ele disse, foi mais de uma vez, que não deixaram mais a qualquer dúvida para ele de que aquilo não era uma fraude. Se não era uma fraude, e poderia ser a possibilidade dos espíritos, ou seja, a volta dos mortos, ele então se empolgou com o assunto. Já também que ele percebeu que a enorme maioria das pessoas que lá estavam presentes nessas reuniões, que eu estou um pouquinho rouco, viu, mas acho que a voz chega até o final, estavam previstos nessas reuniões, não tinham o maior interesse filosófico, científico ou religioso sobre o assunto. Era muito mais uma diversão. Estou falando do século XIX, 1855, como falava há pouco aqui atrás, antes da reunião, o Mário Jorge. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha internet, não tinha avião, não tinha praticamente nada. Então, à noite, nem essa energia elétrica tinha, nesse formato, para acender uma lâmpada. Era lampião a gás. Então, as pessoas se reuniam muitas vezes na casa dos outros para brincarem com a mesa, acharem engraçado, depois conversarem e voltarem para casa. Kardec percebeu que, se não era fraude, e poderia ser um espíritos, então, nada melhor do que a chamada volta dos mortos para responder às perguntas contundentes, cruciais, como o meu amigo fez, vendo as imagens do tsunami na televisão. Qual é a lógica de Deus? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Por que uma criança nasce cega? O que é felicidade? O que acontece depois da morte? Entre outras perguntas. Ele, então, mergulha no assunto, reúne, no primeiro passo, mais de 10 médios, alguns que nem se conheciam, fazia as mesmas perguntas para vários médios, para ver se as respostas tinham coerência, a chamada universalidade das informações. Entre
Entre esses médios tinham duas crianças, dois adolescentes, uma de 14 anos e outra de 16 anos, Júlia e Caroline Boudin. Agora imaginemos nós, não podemos afirmar, mas imaginemos, já que Kardec não colocou o nome dos médios nas mensagens, mas imaginemos nós, entre esses médios, o senhor Kardec se virando para uma menina de 14 anos e perguntar quem é Deus, que se tornou a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. E uma menina de 14 anos, imaginemos assim essa suposição, naquela época, século XIX, sem ter Google, nada para copiar, responder: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quem é que responderia isso, não lendo o Livro dos Espíritos antes? E mais ainda quando Kardec perguntou quem, tirando o M, tirando a situação de colocar Deus como homem, antropomorfismo, formato humano. Imaginemos o mesmo Kardec se virando para a irmã dela, por exemplo, de 16 anos, e perguntar como podemos provar a existência de Deus. Pergunta que se tornou o número 4 do Livro dos Espíritos. E a menina mediunizada responder no axioma que aplicar a vossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurei a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Quem responderia assim? Imagine ainda, estendendo a nossa imaginação, ele retornar para outra irmã de 14 anos e perguntar o que tornou a pergunta 13 do Livro dos Espíritos. Mais ou menos assim com as minhas palavras. Quando afirmamos que Deus é único, todo-poderoso, onisciente, onipresente, imutável, imaterial, eterno, soberanamente justo e bom, temos ideias totais de seus atributos? O que é que nós responderíamos naquela época, século XIX? E a resposta foi: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabe, porém, que existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e que a vossa linguagem, limitada às suas sensações, não tem condições de exprimir. E continua a resposta. Com isto, passo a passo, no dia 18 de abril de 1857, o Sr. Allan Kardec publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Aproximadamente 3 anos e meio depois, publicou a segunda edição, com as 1019 perguntas, 1019 respostas que nós temos hoje. E o que é que o Livro dos Espíritos apresentou para a humanidade? Os princípios básicos. Quando diga assim: já sou espírita, o que é que significa? Há uns 3 semanas atrás, alguém me disse assim: já eu quero me tornar espírita. Qual é o ritual que tem que fazer? Eu disse: não tem ritual. Então, quando eu sou espírita, o que é que está subentendido aí? Quando eu digo eu sou espírita, obrigatoriamente eu tenho que admitir os princípios básicos do espiritismo, que o Livro dos Espíritos nos apresentou. Quais seriam, então, os princípios básicos do espiritismo? De maneira ampla, poderíamos dizer a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio e uma ética da fraternidade. Quando eu admito isto, significa que eu sou espírita. Então, qual a diferença de ser espírita e do verdadeiro espírita, como está na codificação? É que o verdadeiro espírita, além de ser espírita, admitir esses pontos, ele também age honestamente, de forma contínua, para amanhã ser moralmente melhor do que hoje. Dentro desta concepção, eu destaco 2 pontos desses princípios básicos que acabei de falar, que se enquadram na temática de hoje à noite. Um ponto é evolução e outro ponto é reencarnação. Por quê? Porque na ótica espírita, nós somos criados simples e ignorantes. Lá atrás, que nós hoje nem temos ideia como é. Nesse processo inicia-se a nossa evolução. No primeiro passo, nós somos ainda inconscientes. Não temos ideia do que vem a ser certo ou errado, bem ou mal. Não estamos ainda com estágio consciencial. A partir de certo momento, adquirimos a capacidade, o discernimento, o livre-arbítrio, de saber o que é certo e o que é errado. E vamos caminhando em direção a quê? A que estágio? O que nós dimensionamos hoje, segundo a doutrina espírita, é atingirmos lá na frente, mas muito lá na frente, o chamado estágio de espírito puro. É para onde nós caminhamos. Nessa estrada, durante um bom período, Deus coloca para nós o instrumento da reencarnação. E no caso nosso de humanidade que estamos na Terra, Deus coloca o processo evolutivo que nós estamos, o instrumento reencarnatório, e coloca algo vital, extremamente necessário,
para a nossa evolução nesse momento, que é a família. Por que a família? Porque na família, naquele cantinho, seja a família que for, estou me referindo aqui à unidade emocional, à unidade de harmonia em que está estruturada aquela família, é nela que nós aprendemos, é nela que nós trocamos energia, é nela que nós reajustamos a nossa consciência de equívocos do passado, e é nela que nós temos a possibilidade do primeiro impulso do passo evolutivo, além de ser o local do refrigério, da meditação e do aconchego nos momentos difíceis da nossa caminhada. A unidade familiar é vital. Na pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta mais ou menos o seguinte: o que aconteceria com a sociedade se houvesse um relaxamento dos laços de família? Resposta: um recrudescimento do egoísmo. E por que isto? Porque na marcha evolutiva, logo no início, mesmo ainda sem ter a consciência plena do certo e do errado, nós já temos o chamado instinto da sobrevivência. Então, você está aqui, o fogo aparece, você quer logo fugir do fogo. É um instinto, você não pensa para fazer isso. Você está aqui, vem um carro para lhe atropelar, você corre, sai da frente do carro. Você nem raciocinou. É o instinto de sobrevivência. Isso se tem, os animais têm, todo mundo tem, e nós ainda temos hoje. Agora, a partir de certo momento, esse instinto de sobrevivência, se nós valorizarmos em excesso, ele passa, ou parte dele passa a se tornar um egoísmo. Deixa de ser um instinto de sobrevivência para ser um egoísmo, você pensando só em você. É uma tendência para nós ainda espíritos pouco evoluídos, em certo processo evolutivo, olhar apenas para o nosso umbigo, como se diz. Então você só pensa em você. Tem alguns animais, por exemplo, tubarão, a tubaroa, por exemplo, ela pode ficar grávida, podemos chamar assim, de 7 filhotes lá no seu útero, mas só nasce um. Tem algumas espécies, sabia disso? Só nasce um. Porque entre os 7, eles lutam ali dentro, um vai comendo o outro, o mais forte fica é o que nasce. Então é algo ainda sem o discernimento do bem e do mal. Mas quando eles começam, nós seres humanos, a atingir a percepção do que é certo e do que é errado, se nós nos comportarmos assim, deixa de ser instinto de sobrevivência para ser egoísmo. E é o egoísmo, essa chaga, segundo Emmanuel, que é a maior chaga que a humanidade possui, que nos leva a ter hoje um planeta Terra de provas e expiações. Se não fosse egoísmo, não seria assim. E como é que nós vamos quebrando esse egoísmo? De só olhar para o umbigo. Deus é sábio. Quando Jesus falou, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não estava desmerecendo a mãe nem os irmãos, mas estava sinalizando para nós o que é o amor universal. O espírito puro caminha para o amor universal e não para o amor localizado. Mas a natureza não dá saltos, ninguém dá um pulo. Para que nós possamos entender e vivenciar o chamado amor universal que Jesus nos mostrou, nós temos que primeiro aprender a amar quem está do nosso lado. Eu não vou dar um salto de amar um japonês lá em Tóquio sem primeiro aprender a amar um brasileiro que está pertinho de mim. Porque se eu não consigo amar a mim mesmo, ou aquele meu semelhante que está do meu lado, eu não vou conseguir amar uma pessoa que está distante, que eu não tenho maiores vínculos emocionais. Então a família é o exercício desse processo. A gente começa a sair de olhar só para o umbigo, só para nós mesmos, e começa a olhar o filho, a mãe, o pai. Então ali pertinho você já começa a estender o seu amor. Com o esforço e com o passar do tempo, você já começa a amar também o seu vizinho, o colega de trabalho, o primo, e começa a estender esse amor até um dia, lá na frente, quando o nosso egoísmo estiver zerado, estarmos no nível do amor universal que Jesus nos ensinou, que é a condição de espírito puro. Então a família é vital nesse processo de crescimento para nós caminharmos em direção ao amor universal. E na família tudo acontece em termos de possibilidade e de probabilidade para nosso impulso evolutivo. Tem um espírita, psiquiatra, desencarnou há poucos anos atrás. Ele desencarnou com 100 anos de idade. Nosso saudoso Jorge André. Espírita, psiquiatra, tem vários livros escritos. Os livros dele
em sua enorme maioria, são livros científicos, no campo da ciência espírita. Forças sexuais da alma, impulso criativo da evolução, etc. Mas tem um livro dele que foge completamente desse raciocínio de ciência espírita. O nome do livro é Os Insondáveis Caminhos da Vida. Jorge André é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele. Porque na época de alguns eventos que aconteceram aqui em Pernambuco, no passado, ele vinha para cá e se hospedava na casa dos meus pais. Então eu tinha uma proximidade, uma intimidade com ele muito maior, porque ficávamos conversando na hora de jantar, café, etc. E aí eu pude conhecê-lo mais de perto, não apenas aquele expositor, aquele escritor, só mais de perto na intimidade. E eu vi o quanto de humano ele era, ele é. Pessoa maravilhosa, simples, humilde, porque eu senti de perto nesse convívio, no dia a dia com ele, nas conversações. E ele relata nesse livro uma história que ele complementou para mim pessoalmente, dando mais detalhes. Esse livro dele, Os Insondáveis Caminhos da Vida, não é nada sobre ciência espírita. Ele fala sobre a reencarnação na família dele, do 8º filho dele. Ele era casado, tinha 7 filhos, e quando a esposa teve o 7º filho, ele estava presente na sala cirúrgica, que ela fez todo o procedimento para não ter mais filho. Então, todo aquele processo chamava ligação de trompas, etc. Ele viu como o médico estava presente, viu tudo acontecer. Então, ela teve 7 filhos e fez esse procedimento. A vida continuou. Os filhos cresceram, já estavam grandes. O mais jovem parece que estava, na época, com 20 e tantos anos, alguma coisa assim, não lembro direito. E ele conta, então, que estava na reunião mediúnica em Salvador. Ele era muito amigo de Valdo Pereira Franco. E ele estava em Salvador, numa reunião. E nessa reunião, relata ele no livro, e relatou para mim também, reunião mediúnica, um espírito se comunica e fala com ele mais ou menos assim: nós estamos aqui para lhe perguntar se você aceitaria ter o 8º filho. Ele tomou um susto. Ele perguntou, mas 8º filho, já com a idade avançada, aquelas coisas todas. Mas ele falou, olha, seria um filho tão adotivo que minha esposa não pode mais ter filhos. O espírito falou, não, seria um filho biológico. Mas como? Se eu estava lá na cirurgia, vi tudo acontecendo, que o médico fez, o espírito falou assim, mais ou menos para ele, olha, o que nós queremos é a sua resposta, se quer ou não quer. Porque no seu planejamento espiritual, você ia ter 7 filhos. E você já teve 7 filhos. Esse 8º é algo mais. Por isso que nós estamos lhe perguntando. Se você aceitar, vocês terão, ele e a esposa. Se não, nós respeitaremos. Quanto à questão do processo da gravidez de sua esposa, deixe conosco. Nós temos a sua resposta, se aceita ou não aceita. Está no livro, e ele contando para mim, nesse processo, na reunião mediúnica de Salvador. Ele, impactado com aquilo, disse, me deu uma semana, que eu tenho que conversar com a minha esposa. A decisão não é só minha. Os espíritos ficaram calados e acataram. Na semana seguinte, ele conversou com a esposa, foi para a reunião mediúnica e o espírito apareceu de novo. E perguntou, decidiu? Ele, sim, nós aceitamos, só que terá que ser adotivo. Os espíritos falaram, esse assunto é conosco. Passaram alguns meses, a esposa ficou grávida. Ele disse que foi lá na hora do parto, quando foi nascer o 8º filho, quando foi cesariana, quando o médico fez todo o procedimento, ele tomou um susto. Porque tudo que ele tinha visto em relação ao 7º filho, o médico cortando, costurando, tudo aquilo, nada disso tinha acontecido. Ele olhou o corpo da esposa dele, toda aquela parte ali genésica, e era como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse ocorrido nenhuma cirurgia no parto do 7º filho. E o menino nasceu. Que menino é esse? Os espíritos falaram para ele, ele conta no livro. Esse menino, o espírito, foi um dos braços direitos de Hitler na Segunda Guerra Mundial. E os espíritos falaram para ele que pediram, como ele tinha uma ligação com esse espírito lá atrás, não na época da Segunda Guerra, os espíritos acharam por bem que esse espírito reencarnasse como filho dele, por questão de afinidade e de harmonia psíquica lá de outras encarnações. Porque esse espírito estaria muito comprometido. Mas, por uma acréscimo misericórdia de Deus, está permitindo que primeiro tivesse uma reencarnação assim, para que depois começasse a reajustar os equívocos cometidos durante o período do nazismo na Terra. Os espíritos falaram isso para Jorge André na reunião mediúnica, antes da criança nascer. E Jorge
André conta que quando a criança nasceu, já pequenininho, o menino pequenininho, já queria falar alemão, já cantava o hino alemão, chegava no elevador, abria a porta e ficava numa posição que o Jorge André não entendia que posição era aquela. Depois ele foi ver que era a posição que os soldados nazistas ficavam durante o período de Hitler, quando ia passar uma autoridade. Então, tudo acontecendo assim, tudo muito bem planejado. Aquele espírito veio ali na família Jorge André, por vinculações psíquicas lá de trás, para amortecer algumas situações e depois ter que reajustar, segundo os espíritos falaram para Jorge André, com reencarnações dolorosas, para ajustar situações ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, veja o papel da família. A ciência humana ainda não percebe esse lado espiritual. Mas nós, espíritos, já entendemos esse processo. Os vínculos, as ligações, o porquê das coisas. O próprio Divaldo Pereira Franco. Uma história muito conhecida, que ele já relatou em livros, em entrevistas, fala em palestras, etc. E que vou relembrar aqui dentro da temática de hoje. Eu morei na Bahia na década de 80, durante 8 anos, e tive a alegria de participar de atividades semanais lá na Mansão do Caminho. Não morava lá, morava em Salvador, mas ia lá 2 dias por semana, geralmente, uma terça-feira à noite para reforçar os estudos com as crianças, e um sábado à tarde uma atividade outra. E Divaldo conta uma história muito interessante acontecida com ele. Só ir lá ver a biografia dele. Ele diz que, devido a comprometimentos no passado, que não é o caso agora detalhar, ele, com a mediunidade intensa que ele possui, ele viu quase que diariamente, durante anos, um espírito que estava obsidiando a ele. E ele denominou esse espírito como máscara de ferro, porque não se apresentava o rosto normal, parecia como se fosse uma máscara. E é uma história longa dos dois, e esse espírito quase que diariamente perturbando Divaldo, e por tabela, perturbando a obra como um todo, a Mansão do Caminho. Então, Divaldo conta, por exemplo, que às vezes via o espírito se aproximar, por exemplo, de um pedreiro, que estava aí na obra lá. O pedreiro estava vigilante naquele dia, não tinha orado, não estava com cuidados de orar e vigiar, e esse espírito tinha mais acesso a esse vigilante, a esse pedreiro. E com isso o intuía, às vezes chegava até a provocar a queda dele, da escada, durante a obra, por estar querendo prejudicar Divaldo. Mas sem conseguir atingir diretamente, ia na que estavam mais próximos e estavam vigilantes. Bom, essa luta, né, no bom sentido da palavra de luta, essa caminhada no bem, foram anos, muitos anos, relata Divaldo. Quase que diariamente, esse espírito se apresentando para ele. Um dia, o porteiro lá da mansão, quem já conhece a mansão sabe como isso há muitos anos atrás, chamou todo mundo, chamou para o Divaldo, que estava lá na casa, na Mansão do Caminho na época, porque colocaram a menina numa caixa, um pouco maior que uma caixa de sapato, uma menina recém-nascida, suja, com formiga, porque a mãe tinha colocado na lata de lixo próximo ali. Colocaram lá e chamaram para acudir aquela menina. Veio de volta outras pessoas, quando viu daquela menina toda suja, recém-nascida, numa tamanho de praticamente uma caixa de sapato. Divaldo pega, segundo o relato dele, vai andando na Mansão do Caminho com outras pessoas acompanhando, quando ele vê o espírito, o máscara de ferro. O espírito, então, com ironia, começa a falar com ele sobre aquilo. Você vai amar essa menina? Vai cuidar dessa menina suja, desse jeito? E começou ironizando aquela atitude e provocando Divaldo. Divaldo disse, vou, mas você ama essa menina ou você está mentindo? E Divaldo disse, eu não amo essa menina como amo outras pessoas que já conheço. Mas com a intimidade, eu vou passar a amá-la assim como eu amo as outras crianças. E começou um diálogo nesse nível. O espírito ironizando, provocando ele, e ele respondendo. Até que chegou um momento que o espírito parou, olhou para ele e disse, Divaldo, a partir de hoje, não é que eu goste de você, não. Mas a partir de hoje, eu não vou mais perturbar a sua vida. E nem aqui a Mansão do Caminho. Porque esta menina que está aí é a minha mãe reencarnada. E eu não vou prejudicar a pessoa ou o local que vai cuidar de minha mãe. E a partir desse momento, ele deixou todo esse processo obsessivo. Tempo depois, Divaldo disse que se tornou amigo, que ele era um padre, um ex-padre, se tornou amigo, etc. Vejam toda uma lógica espiritual por trás da família. Aí, no caso, a família, a Mansão do Caminho. O espírito da mãe estava ali. Imaginem vocês, se Divaldo diz, não quero, não abraça, rejeita,
Será que esse espírito o deixaria naquele momento? Será que, a partir daquele momento, realmente iniciaria um vínculo de amizade entre os dois? Então veja o que é a família, a lógica de Deus, para, passo a passo, sem pressa, sem pressão, direcionar o ser humano para a condição de espírito puro. E direcionar todos nós para a situação de amor universal, que a família atua nesse momento como um polo educacional. Lembro, uma experiência pessoal, que eu tenho 4 filhos. O meu segundo filho, já todos homens, era tudo grande, né? Ele, quando nasceu, tinha sérios problemas respiratórios. Sérios. Foi uma luta. Foram incansáveis madrugadas acordado com ele no colo, que era a única maneira que ele conseguia respirar. Se deitasse, faltava ar. Eu saía para o trabalho, ele estava... Eu saía do trabalho, saía para o trabalho, ele dava uma tossezinha, bem leve, uma tosse. Pois bem, chegava no trabalho, me ligava dizendo para voltar, porque da tossezinha virou uma pneumonia dupla, eu já ia direto para o hospital. Então, foram anos assim. Um dia, ele tinha mais ou menos 7 anos de idade, ele acorda assustado, chamando por mim. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Eu acordei de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Quando eu me aproximei dele, ele estava suado, muito suado, e começou a falar. Ele disse, se eu tive um sonho agora, eu sonhei comigo mesmo. Como é que pode? Ele falando, o linguajar dele de 7 anos. Eu disse, conte devagar o sonho. O que foi que houve? Não, mas era eu estava lá, eu era grande, mas ele não estava entendendo ainda a lógica de a outra encarnação. Eu disse, acalme e conte o sonho. Ele começou a relatar. Ele disse que estava no local, escreveu em detalhes, não vem o caso aqui, e estava num círculo, e nesse círculo várias pessoas. E ele era um rapaz, tipo uns 20 e poucos anos de idade, estava de calça e sem camisa. Ele e várias pessoas, e ele percebia que todo mundo estava fumando alguma coisa, como se fosse um cachimbo, e passando para todo mundo. E o cachimbo passando, ele me contando com 7 anos de idade. Até que o cachimbo chegou nele. Ele, um rapaz. Estão entendendo a história, né? Quando ele pegou o cachimbo, ele me contou, quando ele ia fumar, ele escutou uma voz, não viu de quem, bem forte, do lado dele, e disse, este é o motivo das suas dores de hoje, sua falta de ar, de sua debilidade pulmonar. Este é o motivo. E devido a isto, você está sofrendo hoje. E por negligências no passado com você, também está sofrendo indiretamente seus pais. Veja que tudo se encaixa. É como disse o Espírito Emmanuel, o que atrai é o magnetismo. Uma vez perguntaram para Emmanuel mais ou menos o seguinte, se tem 10 pessoas tomando banho no mar, vem um tubarão, escolhe uma e ataca. Se você depois for ver aquela que foi atacada lá atrás, espiritualmente falando, você vai perceber o porquê do tubarão chegou naquela pessoa. E a pergunta que fizeram foi, mas o tubarão não raciocina, o tubarão não sabe de nada, como é que ele acertou na pessoa? Se tem 10 pessoas, por que é que o tubarão ia acertar exatamente naquela que teria que passar, por exemplo, por aquela mutilação? E ele respondeu muito bem, ele disse, tem algo que o ser humano está tateando, mas que um dia compreenderá melhor, que é o magnetismo. Não precisa um espírito segurar o tubarão para levar lá. O magnetismo, você está precisando daquilo, você atrai aquilo. É o processo magnético da lei de causa e efeito. Então a família é assim. A gente não percebe, não sabe hoje, não lembra quem é a mãe, quem é o pai, quem é o irmão, quem é a irmã, mas com certeza Deus, nas suas leis universais que são perfeitas, não erra o endereço. Eu disse aqui no início da palestra que eu trazia um abraço da Casa de Acolhimento Lar Paulo de Tarso. O que é o Lar Paulo de Tarso? Só para nivelar um pouco, para eu contar 2 casos de reflexão na noite de hoje. É uma casa que acolhe crianças em risco social de alta complexidade. O que é isso? Alta complexidade quer dizer crianças que têm que morar na casa, senão você não consegue atendê-las. Por isso que é alta complexidade. Quando é média complexidade, você pode ajudar a pessoa na rua ou em outro lugar. São crianças que estão em situações tais, ou você traz para morar com você, ou não tem como ajudá-la. E lá no Lar Paulo de Tarso, é uma casa pequena, hoje nós estamos com 17 crianças,
e moram conosco. Quem é que encaminha as crianças para lá? O Juizado da Infância e Juventude ou o Conselho Tutelar. Encaminham por quê? São crianças que estão passando por seríssimos problemas familiares, tipo abuso sexual dos pais, violência física, pais envolvidos em drogas, etc. E não tem como ficar ali. O juiz tira da família e encaminha para morar conosco. E elas moram conosco o tempo que for necessário. Cada caso é um caso. Tem casos que chega, a mãe está se tratando de drogas, fica curada, e aí o juiz manda morar com a mãe de novo. Às vezes não consegue. Sou eu mexendo aqui? Às vezes não consegue votar para o pai ou para a mãe, para a família original. Aí tenta ver se tem um avô, uma avó, um tio. Às vezes não consegue. Então o juizado inscreve a criança no Cadastro Nacional de Adoção. E às vezes não é adotada. Então fica morando conosco. Bom, desde quando eu estou lá até hoje, já moraram conosco aproximadamente 280 crianças. Todos casos dolorosíssimos. E como o tema de hoje é a visão espiritual da família, as crianças vão morar conosco devido a um único motivo: desestruturação familiar. Senão o juiz não tiraria de casa para ir morar conosco. Foi morar uma vez uma criança conosco, 5 anos e meio. Menina, 5 anos e meio. Menina, 5 anos e meio. Sabe por que essa criança foi morar com a gente? Porque ela estava no mesmo período, não no mesmo lugar, no mesmo período, sendo abusada sexualmente pelo pai, pelo padrasto, e por 2 irmãos mais velhos, todos 2 com mais de 20 anos. É quase que inacreditável, não é isso? Mas veja o que é uma desestruturação familiar. Uma outra menina foi morar conosco. Eu já contei esse caso aqui no passado. Ela morava com a mãe usuária de crack. Morava numa rua em Recife. Mãe e filha. Falando que é uma desestruturação familiar. Ela tinha 6 anos e a mãe usuária de crack. Na rua que ela morava, tinha um senhor de cabelos brancos, que podia ser o avô dela, a estrupou. O tempo passou. A mãe saiu com a filha para ir no centro da cidade do Recife. Lá chegando, a mãe usou crack, entrou em nóia, como se diz. Foi para um lado e deixou a filha na rua. A filha de 6 anos, sem dinheiro, sem saber como voltar para casa, ficou aonde? Morando na rua. Nós sabemos desses casos porque o juiz, ao encaminhar para a gente, manda o relatório da história da criança. Então, isso é o mínimo que aconteceu. Essa menina, então, com 6 anos, ficou morando na rua do Recife aqui. Morando lá, ela foi estrupada pela 2ª vez. Sabe o que foi que ela fez? Ela descobriu onde é que os cachorros dormiam de madrugada e passou a dormir junto com os cachorros. Por quê? Por que ela fez isso? Para se proteger de quem? Dos homens de H minúsculos. O poder público soube que existia uma menina nessa circunstância, dormindo entre os cachorros no centro da cidade do Recife. Foi lá atrás e achou a menina. Tirou a menina de lá e encaminhou para morar numa instituição bem grande, que eu não vou dizer o nome, aqui do estado. Ao chegar lá, ela foi estrupada pela 3ª vez. E aí o juiz tirou e encaminhou para morar conosco lá, Paulo de Tarso. Quando a criança chegou, ia chegar como? De cada 10 palavras, 9 era palavrão. Nunca tinha ido para a escola. Não sabia usar direito o vaso sanitário, como acontece muito lá, chega, vai sujando a casa até aprender. Desconfiadíssima dos homens. Eu chamo todos lá de meus filhos e filhas do coração. Brinco, beijo todo mundo. Quando ela chegou, eu fui fazer a mesma coisa. Me aproximei dela para dar um abraço e um beijo na testa. Ela botou a mão assim, me segurou. Deu uns 2 passos para trás. Foi para a tia e perguntou, ele, para mim, é de confiança? Veja os traumas, 6 anos de idade, na sociedade que nós estamos, o que é uma desestruturação familiar. Um dia, chegou um menino para morar conosco, 6 anos de idade. Foi morar por quê? Ele estava andando aqui no Shopping Boa Vista, no centro da cidade de Recife. Ele e um menino, um amigo dele. O vigilante percebeu que os 2 estavam sozinhos. Quando chamou, o amigo dele correu, foi para a rua
e não foi pego. Mas o vigilante pegou o menor, o outro, que foi morar conosco. Estava descalço. O vigilante percebeu que ele estava sem ninguém, sem nenhum responsável. Ligou para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar chegou lá e levou a criança para o Lar Paulo de Tarso. Lá chegando, a criança passou um mês com a gente e ninguém foi procurar. Mãe, tia, ninguém, nada. Nós pedimos, então, autorização ao Juizado da Infância e Juventude para ver se essa criança poderia aparecer o rosto, porque é proibido, porque todos lá estão em processo de justiça secreto, segredo de justiça. E o juiz autorizou. Foi lá uma programação de um canal de televisão daqui de Pernambuco e filmou, fez a reportagem sobre a casa e filmou o menino rapidamente, frontal. Com isto, no outro dia, vários telefonemas dizendo que conhecia o menino. Resultado, nós fomos até o local em que o menino morava, um bairro muito carente, materialmente falando, em Recife. Lá chegando, a casa, uma miséria de casa, se é que podemos chamar de casa, com a porta fechada. No lado, tinha a vizinha. Conversamos com a vizinha, a equipe. E a vizinha disse que ali morava a mãe, o menino que estava com a gente, e que a mãe tinha sumido, já tinha uns 2 dias, ninguém sabia direito, usava crack, estava no meio da rua. A gente já ia embora, mas antes de ir embora, viu que a porta estava um pouquinho entreaberta. Aí abriram a porta. O que é que nós encontramos? Quem? A mãe? Não. Encontramos a filha de 3 anos, sentada lá na areia e lama, sem mãe, sem nada. Se a gente pensava em chegar lá para ver se o menino poderia ficar com alguém, nós pegamos a menina e levamos para o Lar Paulo de Tarso. Os dois. 2 anos depois, aproximadamente, foram adotados por uma família. Isto é a desestruturação familiar. A visão espiritual, espírita da família é da hiperimportância da família. Seja como for, mas que seja a família. Sem ela, tudo se desestrutura. Como disse no Livro dos Espíritos, é o recrudescimento do egoísmo. Para finalizar, vou contar um último caso aqui de reflexão na noite de hoje. Hoje eu trouxe alguns casos reflexivos. Lá no Lar Paulo de Tarso, morou um menino conosco, mais ou menos 1 ano e meio. Menino inteligentíssimo, tinha 7 anos de idade. Ele foi para lá porque ele morava com a mãe e com a avó, e a mãe e a avó, com o consentimento da mãe, botava faca no fogo e queimava o menino. Então queimava o corpo, queimava os lábios, tudo. Então o juiz tirou e ele foi morar conosco. Hoje ele foi adotado depois. Muito inteligente. Então estava lá normal, etc. Um dia a tia chegou para mim e disse: tio Gel, fulano, esse menino, fui buscar ele na escola hoje e a professora falou que ele está falando essas coisas. E ela me disse o que era. Eu fiquei calado, observei, não fiz nada. Deu 2 dias, uma outra dia disse: tio Gel, eu fui lá no Núcleo Espírita Alto de Souza, que é onde as crianças participam da evangelização, e eu fui buscar fulano, e lá a educadora me disse que ele está falando essas coisas, que coincidia com o que a professora da escola tinha dito. Eu disse: eu vou conversar com ele. Aí um dia à noite, como hoje assim, eu fui lá, uma salinha que tem na casa, e chamei ele. Disse: meu filho, venha cá, e dei um beijo nele, ele é muito simpático. E rindo, ele me abraçava, ele me chama de Pai Gel, não é Pajé não, Pai Gel. E aí me abraçava, dava um beijo nele, beijo, né? Conversa vai, conversa vem. Eu disse: olha, eu estou sabendo de uma conversa que você teve, e não sei o quê, comecei aquela conversa toda com ele. E eu vou lhe fazer uma pergunta direta. Ele disse: faça. Eu disse: o que é que você quer ser quando crescer? Ele disse: matador. Eu disse: matador? Mas meu filho, como é que você quer ser matador? Você quero, porque meu pai é matador, eu vi ele matar um homem e eu quero também ser matador. Realmente, ele viu o pai matar um homem. Eu disse: ah, mas isso aí é coisa do passado, seu pai já deve ter... E comecei a conversar com ele, disse: arrependido. Você aqui, chega aqui, você vai... Nós fazemos evangelho no lar toda sexta-feira, você participa. Toda hora antes da refeição, do almoço, do jantar, você faz o Pai Nosso, você aprende a orar o Pai Nosso. Você vai para a evangelização no Núcleo Espírita Alta de Souza. Eu comecei a falar. Aqui a conversa toda é sobre Jesus, sobre fraternidade. Tudo isso, e você quer ser matador, meu filho? Aí ele: quero. Aí eu falei: mas veja, aí comecei a falar várias coisas. Ele falou: olha, eu escuto
alguém falando comigo assim, que eu já fui matador e que eu vou continuar sendo matador. Ele disse, olha, provavelmente você já escutou falar nisso, talvez seja um espírito, colocando isso na sua cabeça, mas não tem ninguém mais forte do que Deus. Deus é o mais poderoso. Quando você estiver escutando isso, ou achar que está escutando isso, faça o Pai Nosso que você aprendeu aqui. E comecei a falar com ele, estou sendo rápido aqui por causa do tempo, e comecei a falar com ele tudo isso, para ele tirar isso da cabeça. E aí nós conversamos com as cuidadoras, conversamos com a psicóloga, etc. E começou todo um trabalho, todo mundo com habilidade, trabalhando para tirar isso da cabeça dele. O tempo passou. Ele então foi ser adotado. Na véspera de ele ser adotado, ou seja, no outro dia, ele ir embora. Então, na véspera, como eu sempre faço, eu vou conversar com quem vai sair. E eu chamei ele para conversar de novo, no dia de noite, uma noite como essa aqui. Ele disse, meu filho, vem cá, você amanhã vai ter uma nova mãe, toda aquela conversa. E ele está feliz, estou, não sei o quê, para lá e para cá, dei um beijo nele, ele me deu um abraço e tal. Aí eu disse, é agora. Ele disse, bom, agora, depois de tudo que nós conversamos, depois de tudo que você aprendeu aqui, aí eu falei em Jesus, na paz, na não violência, fiz aquele sermãozinho todo para ele. E agora me diga o que eu quero saber, estou curioso para saber, já que você vai embora amanhã, me diga o que é que você quer ser quando crescer. Ele disse, Pai Gel, eu quero ser matador. Isso para mim foi uma água fria, porque na véspera de ir embora, eu não tinha nem mais tempo para atuar, porque depois ele ia embora, ia morar longe, etc. E ele me disse uma coisa dessa, depois de todo um esforço. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer naquele momento, olhando para ele, disse, meu filho, quando eu estou assim, meu filho orando para pegar uma inspiração, aí veio. Aquele eureka. Eu me lembrei de um caso que aconteceu com o Divaldo Franco, lá na Mansão do Caminho, que ele relata, e que tinha uma certa similaridade. Eu disse, eu vou usar a mesma tática que Divaldo usou, nesse caso na Mansão do Caminho, para ver se dá certo, é a minha última chance aqui com ele. Eu olhei para ele e disse, olha, nós já conversamos tudo, que não deve ser matador, sobre Jesus, repeti tudo para ele. Orar para Deus, tudo, mas você insiste que é ser matador, então eu não vou falar mais nada. Eu só vou lhe pedir uma coisa. Aí ele, muito inteligente, olhou para mim e disse, que coisa? Como é que eu posso lhe prometer alguma coisa? Disse ele, se eu não sei nem o que é. Ele é bem vivo. Disse, calma, você acha que eu, Pai Gel, que você me conhece tão bem, vai pedir para você alguma coisa que você não tem condições de oferecer? Ele disse, tá bom, Pai Gel, mas só não me peça para eu deixar de ser matador. É a única coisa que eu não posso lhe atender. O resto pode me pedir. Está acertado assim? Ele disse, está acertado assim. Eu não vou mais lhe pedir isso. Você já sabe qual é a minha opinião, mas não vou lhe pedir isso. Vou lhe pedir outra coisa. Agora você tem que prometer que vai cumprir. Ele disse, não sendo isso, eu cumpro. Ok? Ok. Tá bom. Então é o seguinte, já que você quer ser matador, o que eu vou lhe pedir, e você me prometer vai ter que cumprir, é, quando você crescer e tomar a decisão que vai ser matador naquele dia, a primeira pessoa que você tem que matar sou eu. Depois que você me matar, siga seu caminho. Mas aí não pode, ele disse. Como é que eu posso matar o Pai Gel, que mora no meu coração? Eu disse, o problema é seu, o problema não é meu. Eu não estou pedindo para você deixar de ser matador, mas estou lhe pedindo que quando você decidir, a primeira pessoa que você vai matar sou eu, Gel. Divaldo fez isso em Salvador, eu me lembrei, por isso que eu falei com ele. Ele olhou para mim, ficou ali, e começou a sair mais lágrimas nos olhos. Eu disse, como é, vai cumprir a promessa? Não foi isso que você disse que ia cumprir? Eu disse, mas eu não posso matar o senhor. A decisão é sua. Se quer ser matador, tem que me matar. Eu sou o primeiro a ser morto por você. Ele olhou, parou. Quando olhou para mim, estava saindo lágrimas bastante pelos olhos. Disse, não. Então eu desisto, eu não vou ser mais ser matador. Ele disse, pois é. Então, meu filho, desista agora e vamos agora fazer o Pai Nosso mais lindo que eu já vi você fazer. Faça o Pai Nosso. Aí ele fez, me abraçou, chorando, soluçando, fazendo o Pai Nosso. Quando terminou, ele saiu, foi para o toalete, eu dei um tempinho, me aproximei do toalete, estava a porta entreaberta. Eu botei assim, ouvi e deixava fazendo um Pai Nosso. Aí quando ele saiu do toalete, disse, eu vi você fazendo um Pai Nosso no toalete. Não foi? Foi. Porque eu estava escutando aquela vozinha dizendo para não desistir de ser matador. Mas eu não quero mais ser matador. Eu sei que Deus é mais forte, como o senhor disse, e eu vou fazer o Pai Nosso toda vez que essa voz aparecer. Muita paz, muito obrigado.
Nós agradecemos a Gerler, sua presença, sua palestra, seus alertas. Nós precisamos viver em família, valorizar nossa família e nos desencontros que existem em todas as famílias, geralmente, que nós possamos eleger a paz, eleger a fraternidade, eleger o amor como solução para os nossos conflitos. Porque senão viveremos sempre em guerra, não é? E nós precisamos construir a nossa felicidade. Todos nós queremos ser felizes, mas infelizmente ainda temos que enfrentar os percalços do nosso passado. Mas vamos adiante, o bem que se faz apaga o mal que se fez. Então vamos aprender a amar o nosso próximo. O mais próximo de nós são vocês, né? Então, a família está mais próxima ainda de nós. Mas nós temos a nossa família consanguínea, mas os nossos encontros não são por acaso. Nós temos também a nossa família espiritual. Precisamos nos amar verdadeiramente uns aos outros. Então vamos pedir a Solange para fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos. E agradecemos a vocês, velho, vindo tão longe para nos auxiliar nas tarefas. Amados irmãos, depois de tantos ensinamentos nesta noite, enviados pela espiritualidade amiga, com certeza, aqui presente com todos nós, sempre nos assistindo, cada um com a sua necessidade, e as lições que são enviadas é aprendizado. E hoje, através de nosso irmão Gel, foi esta noite maravilhosa. E agradecendo a Deus por mais este reencontro aqui marcado por Ele, a Jesus, nosso Mestre maior, e que possamos regressar aos nossos lares com muita luz, muito amor e muita paz em nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que assim seja. Passo a palavra ao irmão para dar os trabalhos por encerrados nesta noite. Muita luz a todos. Desejando a todos muita paz e muito progresso espiritual, encerramos o trabalho desta noite. Um beijo no coração de cada um. Mestre, muito obrigado. Já, tu mora onde, já? Moro em Boa Viagem. Tá de carro aí.